Olá, estão me ouvindo? Estão ouvindo? Tá legal o áudio? Vocês podem interagir comigo pelo chat. E aí depois no finalzinho eu ligo o microfone de todos vocês para a gente fazer um bate-papo por aqui, ao invés da gente estar usando o Hangouts. Estão me ouvindo? Eu preciso que vocês me digam se sim, se não, para eu fazer os ajustes aqui. Ótimo. Agora só falta carregar a minha apresentação. Ali na seção de arquivos, eu coloquei os slides que eu vou estar usando durante a aula. Aí vocês podem, ali no canto esquerdo da tela, tem vários botões ali, um deles é arquivos. Então, nesses arquivos, vocês vão ter acesso aos slides que a gente vai estar usando na aula, então vocês podem fazer o download por ali, tá certo? Gostaram da sala? Tem comidinhas? Se alguém tiver com fome. Henrique, no celular ele fica um pouco estranho, fica melhor se for no notebook. Aqui, abriu a apresentação. Tem mais alguém para chegar ainda? Estamos todos? Então, vamos lá. Já passou 6 minutinhos aí do início, né? Acho que já dá para ir iniciando. Se tiver mais alguém para chegar. Oi, Andrei, tudo bem? Fernanda, você me perguntou aqui no WhatsApp se vocês aparecem na webcam. Tem a opção de eu ligar o webcam de vocês também. Depois, no final, se alguém quiser aparecer aí, quiser mostrar o modelito de inverno, posso estar ligando a webcam, tá? Mas, inicialmente, para não ficar muito carregado, eu vou deixar só a minha funcionando, até o microfone também. Aí vocês podem... não é você que liga, quem tem o poder de ligar as webcams e os microfones sou eu. Para não ter muita bagunça aqui na nossa sala, né? Obrigada, Andrei. Podemos começar, então? Se tiver mais alguém para entrar, deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp, acho que não, né? Então, vamos lá. Então, nosso assunto da aula de hoje são os fatores e os elementos do clima. A gente já tinha falado sobre os fatores em sala, mas aí, como já faz um tempo, né, vocês tinham as listas de exercícios para fazer, e aí o combinado essa semana seria que a gente estaria fazendo aulas de revisão e retomada dos conteúdos. Então, eu elaborei com esse assunto que a gente já tinha visto, né? A gente tinha visto os fatores e ficou faltando falar sobre os elementos do clima. Só que como um está totalmente relacionado ao outro, né? Então, eu estou retomando os fatores, ok? Se vocês quiserem ir fazendo perguntas aqui no chat, podem ir fazendo. Só lembra de colocar o ponto de interrogação, porque aqui tem uma ferramenta que aparece para mim os questionamentos, né? Porque se ficar escrevendo bastante coisa, é lógico que eu não vou dar conta de ler tudo, mas aí as questões é importante colocar o ponto de interrogação por conta da ferramenta que ela já faz essa leitura para mim, facilita muito minha vida. Então vamos lá. Atmosfera. O que é a atmosfera e qual que é a principal função dela, né? Então a atmosfera é toda essa camada a camada gasosa do planeta Terra, né? Essa camada na qual nós vivemos. Nós vivemos na interface entre
a biosfera, né, a hidrosfera, a atmosfera e a litosfera. E qual que é a principal função dessa atmosfera? Então, vocês estão observando aqui um esquema nos slides com as camadas dessa atmosfera, e a principal camada, além dessa que nós respiramos, né, que nós utilizamos para as nossas viagens de avião, etc., nós temos a camada de ozônio, que é essa porçãozinha que está um azul, assim, um tom mais de lilás, que é ela que faz o processo de reflexão dos raios solares, os raios que são nocivos à nossa saúde, né? E por isso que é tão importante a manutenção da saúde dessa camada de ozônio, para ela estar conseguindo cumprir com essa função, né, da reflexão desses raios solares. Com a incidência dos raios solares, acontece um fenômeno bastante interessante. Esses raios nocivos, eles são refletidos pela camada de ozônio, né, pela atmosfera, e parte dos raios bons, eles são absorvidos pela atmosfera e eles reverberam no interior dessa atmosfera, deixando a temperatura no interior do planeta Terra, não dentro da esfera do planeta, né, do geóide, aqui na porção da atmosfera, deixa uma temperatura agradável para o desenvolvimento da vida. Então, ela é fundamental a existência dessa atmosfera por conta da permanência, né, de manter esse ambiente agradável para a nossa existência, não só nossa, né, como dos animais, das plantas também, né, tanto quando tem grandes mudanças climáticas de temperatura em determinados ambientes, consequentemente existe uma perda muito grande da biodiversidade, né, principalmente as vegetações, que são mais sensíveis inicialmente, e consequentemente isso afeta todo o desenvolvimento dos animais que vivem nesses ambientes. Bem, tá bom o áudio para vocês? Tá bem legal? Tá dando para ouvir bem bacana aí? Vão me dando retorno. Ótimo. Então, o tempo e o clima atmosférico. Para nós fazermos essa distinção entre tempo e clima. O tempo atmosférico é aquilo quando a gente observa ali fora, né? A gente olha pela janela da nossa casa, da sala de aula, a gente consegue observar. É aquele momento que a gente percebe esse conjunto dessas condições, né, que vão estar dando as características. E o clima, ele é a sistematização do comportamento do tempo atmosférico e a variabilidade em determinados períodos. Então, lembra quando eu falei, né, sobre o clima, que para a gente afirmar que houve alguma modificação no clima, a gente precisa de uma sistematização de todos os elementos climáticos ao longo de 30 anos, para a gente estar podendo fazer a afirmação dessas alterações climáticas, certo? Hoje a gente já se fala, né, em alterações do clima e etc. Alguns cientistas estão fazendo a sistematização já ao longo de anos e têm observado, né, essas alterações que elas são momentâneas. Só que a partir do momento que essas alterações elas são momentâneas e elas se tornam repetitivas, elas passam então a compor o rol de uma teoria, né, da mudança do clima. Aí agora a gente já entra na parte de fatores climáticos. Então, um dos fatores, que é a latitude, né, que vai causar diferença na incidência solar devido ao formato esférico do planeta Terra. Então, a latitude, como vocês estão observando aí na imagem, são os paralelos, né, os paralelos em relação à linha do Equador. Então, quanto mais ao norte, né, quanto mais a gente avança nessa latitude em direção ao norte, mais inclinados serão os raios solares e, consequentemente, deixa eu só ver aqui que tem alguém. Ah, ok. Vocês estão gerenciando ali no grupo, legal. Então, quanto mais ao norte ou mais ao sul, né, quanto mais nós avançamos nos graus dessa latitude, maior vai ser a inclinação dos raios solares e, consequentemente, vai ter uma redução aí na temperatura, né?
aqui para a gente observar na primeira figura aqui da inclinação do planeta, né? Nós temos as regiões geotérmicas. Então, nós temos ali a região da linha do Equador e entre os dois trópicos, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nós temos a região tropical, né? Entre a região do Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, nós temos as zonas temperadas. E no Círculo Polar Antártico e no Círculo Polar Ártico, nós temos, então, as regiões de zonas frias, né, ou zonas polares. E aí, na segunda imagem, é para a gente observar a diferença nessa incidência dos raios solares, né, na angulação deles. Observa ali, então, que quanto mais para o norte ou mais ao sul, nós temos essa inclinação, que pode chegar até 45 graus, tá? E aí, na região ali da linha do Equador, esses raios, eles incidem praticamente a 90 graus, certo? Dando, assim, tendo uma maior disponibilidade de insolação, né, e, consequentemente, um aumento maior aí da temperatura. Outro fator do clima, os fatores, é importante a gente lembrar que os fatores, eles são os fatores que vão condicionar o clima, né? Então, todos esses fatores que nós estamos listando, eles são os fatores condicionantes que vão determinar como é que o clima vai se comportar em determinados ambientes, certo? Então, aqui a altitude, eu peguei o perfil topográfico do Paraná, que eu adoro desenhar no quadro, né? Lógico que fica tão bonito quanto esse. Então, para a gente observar aqui, Oi, Ana Júlia, tô vendo que você chegou, bacana. Nós saímos aqui da região do litoral, que estamos praticamente numa variação aí de altitude entre 10 e 30 graus metros, né, da elevação do terreno. Aí, quando nós subimos a Serra do Mar, nós temos o pico mais alto, que é o Pico do Paraná, que ele está a 1.896 metros de altitude. É o pico mais alto, formando ali a cadeia da Serra do Mar, formando a cadeia do Marumbi, né, o Anhangaba, essa série de morros aqui que compõem a Serra do Mar, que são os picos mais elevados. Aí nós temos um processo que é como se fosse uma descida aqui até a região de Curitiba, né? Que está aproximadamente a 900 metros de altitude. Aí nós temos esse sistema que parece uma formação de escada, que é o derramamento de Trapp, né? Lembrando aqui da formação da estrutura geológica desse terreno, que ele é formado por basaltos, que são dos derramamentos de magma, né? E, consequentemente, esse derramamento de magma, por conta da viscosidade do magma, ele faz esse processo como se fossem escadas, né? Como se fossem camadas desse magma, que aí está relacionado com a quantidade que foi sendo expelido, né? Hoje a gente está com o vulcão Krakatoa em erupção, né? E a quantidade de magma que é liberada, né, ela vai estar relacionada com isso. Essa formação geológica aqui no interior do Paraná, ela está relacionada com uma série de vulcões que estão desativados, né, foram desativados aí com o processo geológico do planeta Terra, e que o maior deles formava ali na desembocadura de Foz do Iguaçu, né. E existe uma série de conexões internas com esses vulcões que chega até na região de Minas Gerais, aqui pelo interior do Paraná, e que esses vulcões, no momento que entrou em erupção, né, todos eles foram ativados ao mesmo tempo, consequentemente teve esse derramamento que forma, então, esse derramamento de Trapp, tá? Não é um único vulcão que vai estar conseguindo ter um derramamento tão grande que fosse fazer esse acúmulo, né? Inicialmente imaginava-se que sim, porque não se tinha registros não se tinha registro dessa conexão de outros vulcões, né, de outros vulcões menores aqui no interior. Mas a partir do momento que se descobriu, então a gente vai tendo maiores informações sobre a história geológica desse planeta, né, e consequentemente a gente vai conseguindo montar o quebra-cabeça e compreender melhor.
Então, essa altitude aqui... Desculpa, Fer, eu não entendi sua pergunta. Você não sabe o que fazer, qual é a diferença? Eu não entendi. Você pode reformular ela, por favor? Que daí eu já tento te responder. Então, aqui, né, essa diferença de altitude, ela vai ser um fator determinante para o clima, né, e inclusive para a diferenciação. Nós sabemos aqui, quanto maior elevado o terreno, mais reduzidas vão sendo as temperaturas, né? Então, ele é inversamente proporcional. Estima-se que exista uma variabilidade quanto mais próxima do terreno, né, mais baixo, nas altitudes mais baixas, existe uma variabilidade de até meio grau Celsius a cada 100 metros de elevação, e a partir, né, de uma determinada altitude, ele vai tendo uma redução na temperatura de até 1 grau, certo? Então, quanto mais elevado, menor vão sendo as temperaturas. E a altitude, ela vai ser também um fator que vai determinar a pressão atmosférica, né, vai determinar uma série de elementos aí que a gente consegue mensurar e que vão ser também os elementos que vão estar fazendo, compondo, né, o rol de características do clima. Aqui, então, o relevo, né, nós sabemos que os agentes internos e externos, eles são os responsáveis pelo formato da Terra, né, então, a Terra aqui desnuda, né, a gente imaginando não, né, nós temos já esse desenho dela sem o oceano e sem a vegetação, né, é o processo de escaneamento geomorfológico do relevo da Terra. Então, nós temos aqui as porções que estão em azul mais escuro, as regiões mais profundas, né, que vai ter ali as fossas marianas, né, a porção ali no encontro da costa dos Estados Unidos, né, a costa oeste dos Estados Unidos com o Oceano Pacífico, enfim, uma série de regiões que são mais aprofundadas por conta do encontro das placas tectônicas. E as regiões mais elevadas também, que também está relacionado com regiões de encontro de placas tectônicas e que vai fazer a subsidência desse terreno, né? Vai fazer com que haja uma elevação nesse terreno. Então, por conta disso, né, nós passamos a perceber a Terra, então, sem esse formato arredondado, né, esférico, perfeito, e nós percebemos essas diferenciações no terreno, né, no relevo. E esse relevo, ele vai ser um dos fatores que vai determinar o clima também, né, como a gente já estava falando ali, na altitude, o relevo também, né, então, quanto mais alto o terreno, mais elevado vai ser a temperatura, né. E aí, nessas porções mais baixas, né, as porções mais elevadas no assoalho oceânico, também vai fazer uma determinação das correntes marítimas, né, determinar as regiões mais frias no oceano, as regiões mais quentes, consequentemente, também vai ter essa diferenciação por conta daquela propriedade física, né, da busca do equilíbrio entre essas temperaturas, né, nem frio nem quente. Por conta disso, então, existe essa troca nas temperaturas em busca desse equilíbrio. Então, aqui um esqueminha para vocês. Nossa, ficou uma qualidade, ficou meio baixa aqui dessa imagem. Então, nós temos aqui uma região montanhosa, né? A região de Barlavento, que é essa região que vem o vento fresco aqui, que está ao encontro das massas de ar, com a região que tem a subsidência dessa massa quente de ar, né, o encontro com as regiões mais frias e, consequentemente, a chuva. Então, esse vento, que ele é típico, né, ele sopra em direção do mar para a serra, ele é o vento que a gente chama de barlavento. E o sotavento é o vento que ele sopra do alto da montanha em direção ao interior.
E aí a característica dele é que ele vai ser seco e quente, né? As massas de ar, então aqui nós temos a caracterização e a localização dessas massas de ar. Observem ali, né, que quando elas ficam assim coloridinhas, e os nomezinhos delas, tanto a cor quanto o nome, ele vai falar sobre as características dessas massas de ar. Então, as que estão em vermelho são as massas de ar quente, né? Então, são as massas a M, todas as massas que têm inicial M são massas marítimas. O T significa tropical, o E, equatorial, e o P é polar, ok? Daí nós temos as massas continentais também, que são as massas que têm o início com o C, que são, nós vamos ter aqui a massa continental na porção norte da Rússia, aqui na região do Canadá e na região aqui da Antártica, além aqui da região do norte da África também, correto? E todas as outras, né, elas são as massas marítimas. Então, elas vão falar sobre as características, né? As massas marítimas, elas são massas que elas possuem as características de ser úmidas, né? E aí a corzinha dela vai dizer respeito sobre ela ser fria. Então, são massas que são, por exemplo, vamos pegar aqui essa massa azul clara aqui, que está abaixo no rabinho aqui da Argentina com o Chile, né? Aqui no encontro. Olha, a Elisa vai me estrangular, falando o rabinho da Argentina. Então, essa massa marítima polar, ela vai ter a característica de ser úmida e fria. Essa massa marítima fria e úmida, ela vai ser a responsável pelas chuvas aqui nessa porção mais ao sul do Chile e da Argentina. A massa equatorial, a massa marítima equatorial aqui na costa do Nordeste brasileiro, né, ela também vai ser responsável pela dinâmica dos ventos de entrada aqui pelo vale do Rio Amazonas, né, vai trazer toda a umidade do mar, somando a umidade da floresta amazônica, vai contornar ali, encontrando com a esqueci o nome, Cordilheira dos Andes, e vai trazer as chuvas, a umidade e a temperatura quente para a região sudeste, centro-oeste, chegando até aqui em nós, né, região sul, que são muito responsáveis pelas enormes quantidades de chuvas que nós temos nessas regiões. É por isso que a gente fala, né, que se houver uma alteração aqui florística na Amazônia, né, da derrubada da floresta, então a gente vai ter também uma modificação na quantidade de umidade disponível nessa região e, consequentemente, vai ter essa alteração. E aí vai ter todo o impacto, né, no regime das chuvas, enfim. Aqui a gente tem um mapa da circulação dessas massas de ar, ok? Então, nós temos aqui as massas em azul, né? As setas em azul, que são as massas frias, e como elas circulam, as regiões que elas influenciam, e as setas em vermelho são as massas quentes, né? A circulação dessas massas quentes. Então, é importante observar as direções que a gente massa MEC é úmida, é ME, não é Luar, que é massa marítima equatorial. Deixa eu voltar ali no slide. Todas as que começam com E, elas são
as marítimas e elas são as úmidas, por conta da evaporação dos oceanos, certo? E as continentais, elas nem sempre vai ter o que evaporar ali no interior do continente, então elas vão ter essas características de ser massas secas. Por exemplo, ali na região do limite entre os Estados Unidos e o México, que a gente vai ter uma massa continental tropical. É uma massa quente e seca, que ela surge, né, ela se forma, uma célula que se forma ali na região do deserto. Então, ela vai ser quente e seca. Aqui, ó, no norte do continente africano, que nós vamos ter também a CT, né, que é uma massa continental tropical que se forma ali na região do Saara. No deserto aqui no sul da África do Sul também, esqueci o nome desse deserto, Kalahari. Também, né, nós vamos ter uma massa continental tropical quente e seca. No deserto aqui na Austrália também, né, acontece o mesmo esquema. E todas as massas M, de início M, são as marítimas e úmidas. E as massas de início C são as secas. Deu para entender agora, Luá? Então, voltando aqui na circulação das nossas massas de ar. Então, é importante a gente observar as direções dessas massas, né? Porque a gente vai entender a dinâmica climática de determinadas regiões. Por exemplo, Londres, né, ali na Inglaterra, de um modo geral, são regiões que têm uma precipitação elevada, chove praticamente todos os dias. E aí, por que isso acontece, né? Então, observa, olha só, a massa, ela viaja desde a região aqui do Nordeste brasileiro e ela vai levar as temperaturas elevadas até essa região norte aqui, né, das regiões dos países nórdicos e da Inglaterra. Na Inglaterra vai ter no Reino Unido, né, de modo geral, vai ter uma influência maior por conta ali de relevo e etc. Ai, gente, peraí que minha bateria tá acabando e eu não sei onde que eu deixei meu carregador. Tá aqui do ladinho. Só um minuto. Que cabeça minha. Que eu ia fazer a transmissão de outro lugar, só que aí ficava uma janela atrás e uma claridade muito grande, ficava ruim de ver. Pronto. Então, voltando aqui na nossa explicação, então essa massa, ela leva, né, calor e umidade até a região mais frias ali do hemisfério norte, né, ali nos países nórdicos, na ilha do Reino Unido, e, consequentemente, com o encontro das massas frias nessa região, vai acontecer a precipitação, que pode acontecer de diversas formas, né? Tanto a precipitação de chuva líquida, quanto a precipitação de neves, certo? Aqui a massa de ar polar, né, que se desprende aqui da região antártica, e ela viaja aqui na região sul da Argentina, né, na costa leste da Argentina, Uruguai, influenciando aqui até a região sudeste, até o início ali da região sudeste, né, aproximadamente, que é responsável também pelo encontro, né, daquela massa que eu falei que viaja pelo interior do Brasil, via aqui pelo vale do Rio Amazonas, né, encontrando a Cordilheira dos Andes, e ela vem trazer as características, né, de umidade e calor aqui na região sudeste, centro-oeste e sul, que, encontrando essa massa fria, vai ocorrer ali as chuvas, certo? Por exemplo, essa noite que esfriou bastante, né,
esses dias aí que tem esfriado, e essa noite que foi um auge, assim, marcou 9 graus aqui. Eu registrei a temperatura mais baixa, 9 graus às 5 horas da manhã. É por conta dessas massas polares, né? Só que ela está vindo com uma outra característica. E aí, quando a gente for falar dos elementos, eu vou retomar isso para vocês conseguirem compreender. E aí, juntamente com a circulação das massas de ar, nós podemos observar a circulação das correntes marítimas, que elas vão ter uma circulação muito, muito parecida, né? Até a gente pode falar que uma influencia diretamente na outra. Elas viajam praticamente na mesma linha, né, na mesma direção, e elas têm basicamente as mesmas características, né? Lógico que isso, como eu sempre falo, né, é uma propriedade física dessa troca de calor, né? Das regiões frias com as regiões quentes e essa busca pelo equilíbrio. Se alguém lembrar o nome dessa propriedade física, por favor, eu estou desde ontem tentando lembrar. Escreve aqui para mim no chat. Não consigo de jeito nenhum. Então, essas correntes marítimas, também as setinhas azuis, né? São as massas frias, as correntes frias. E as correntes de seta vermelha são as correntes quentes, certo? Tem um documentário na Netflix que é Nosso Planeta, e eu acho que no primeiro episódio, já que ele faz várias provocações sobre as alterações nos biomas do mundo, ele fala do aquecimento, né, das alterações climáticas, e fala da alteração da corrente de Humboldt. Quando a gente for falar de El Niño e Laninha, a gente vai falar disso também. Mas ele trata, assim, com maior ênfase sobre a mudança, né, a alteração, ou se essa corrente de Humboldt deixar de existir. A corrente de Humboldt, para quem não se lembra, que a gente, né, eu gosto muito de falar sobre ela, quando a gente fala lá dos teóricos da geografia, né, um deles, da corrente da geografia física, que é o Humboldt, né, lembrando que ele era um cara da nobreza, ele era rico, né, ele vivia viajando o mundo já em 1800 século XIX, né, 1840 e pouco, 1860. Então ele já viajava e dessas viagens ele ia sistematizando várias informações. E ele que é a pessoa que vai descobrir a corrente de Humboldt, né, tanto que ela recebe o nome dele, que é essa corrente gelada que ela sobe toda a costa oeste da América Latina, né, da América do Sul. É a corrente que passa aqui nos países Chile, Equador, Peru, né? E essa corrente, por ela ser extremamente fria, ela é extremamente rica em pescados. Então, toda a economia desses países, né, boa parte da economia desses países, gira em torno da exploração da pesca. E aí, consequentemente, né, com a alteração, se essa corrente ela migrar um pouco mais para o interior do Oceano Pacífico, ela, consequentemente, vai levar todos esses pescados, eles migram junto com a corrente, né, que são pescados, por exemplo, o salmão, todo o salmão que chega no Brasil, todos eles, né, vêm lá da região do Chile. Então, todos esses pescados, eles vão também mais para o interior do Oceano Pacífico, né, então, consequentemente, vai ter um impacto aí na pesca muito grande. E se ela deixar de existir, pior ainda, né? Então, eu vou enviar um artigo para vocês que explica um pouco mais detalhadamente, com bastante informação, inclusive matemáticas e físicas e tal, né, sobre a dinâmica das correntes marítimas, que elas estão com o aquecimento, né, o derretimento das calotas polares, está havendo uma alteração na salinidade dessas águas e, consequentemente, com a alteração da salinidade, essa água ela vai resfriar mais rápido, né? O sal, a água salgada, se não me engano, ela congela a 2 graus negativo, ao invés de congelar a 0 grau. E aí, com o aumento com a redução da salinidade da água do mar, consequentemente, vai ter toda uma alteração dessa dinâmica, né? Da circulação das correntes marítimas.
E aí tem esse artigo que explica bem certinho, né, como que uma coisa está influenciando a outra e os impactos que pode trazer. Aí eu envio para vocês no painel logo mais, quando a gente terminar aqui eu já envio, e aí fica então para vocês como atividade, né, a leitura e eu mando umas questõezinhas sobre. Aí o fenômeno aqui de El Ninho e Laninha, né, que nós temos aqui no El Ninho, que é esse do mapa mundi aqui de baixo, que é o aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico. Então, consequentemente, né, com esse aquecimento vai ter um impacto no Brasil. Como é que a gente sente o El Ninho, né? No Brasil, nós sentimos as características do clima, elas ficam intensificadas, né? Por exemplo, as regiões que têm grandes quantidades, grandes volumes de chuva, essa aula vai até 11h10 aproximadamente. Se a gente terminar, lógico que os slides eles não vão até 11h10, né? Ia ficar muito maçante. Mas aí a gente faz um bate-papo, vocês podem fazer algumas questões. Eu abro um microfone para vocês, a gente conversa um pouquinho e aí a gente encerra 11h10 ali, que aí eu envio para vocês, então, as atividades extras. Então, essa consequência, né, desse aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico, a gente vai ter os impactos no mundo inteiro, né, não só no Brasil. Mas no Brasil, como é que a gente sente os impactos do El Ninho? Então, todas as características, elas ficam mais acentuadas, né, as características do clima. Então, as regiões que chove bastante, elas vão ter volumes ainda maiores de chuva, né? E as regiões que já sofrem com estiagem vão ter também essas características acentuadas, né? Vão ter uma estiagem ainda mais severa e ainda mais longa. Na Laninha, acontece o processo ao contrário, né? Existe o resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico e, consequentemente, fica tudo invertido. As regiões que têm um grande volume de chuvas, elas passam por estiagens, né? No caso aqui, a nossa região, a região sul, a região norte do Brasil, elas passam por estiagem, e as regiões que são naturalmente secas, né? As regiões que sofrem com estiagem, elas têm um volume maior de chuvas. Esse ano está sendo bastante atípico. Não é um fenômeno que acontece todo ano. Às vezes, então, os cientistas, eles não sabem exatamente o que causa esse aquecimento ou resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico. E aí, com as observações, as sistematizações de como que o clima está se comportando naquele ano, a gente consegue definir se é um ano de Laninha ou de El Ninho, né? Então, a gente coloca a culpa ali no El Ninho ou Laninha pelas transformações ali, transformações não, né? Mas pelas características climáticas daquele ano. E aí a gente observa, né? Com a sistematização ao longo de um ano, a gente vai conseguir saber se teve esse aquecimento ou resfriamento das águas superficiais. Mas não se sabe exatamente o que é que causa esse resfriamento ou aquecimento, né? Então se torna um X aí da ciência, uma incógnita a ser descoberta. Então, na Laninha acontece esse processo inverso, né? E como eu estava falando, esse ano ele está bastante atípico. A gente está observando aqui na nossa região, que é uma região que chove bastante, né? Nós já estamos praticamente há um mês, um pouco mais de um mês, sem chuvas, né? Nós tivemos lá um fevereiro bastante chuvoso, e aí imaginava-se que março seria ainda mais chuvoso. Aconteceu o inverso, né? Março, que é um mês que chove bastante, a gente teve praticamente as precipitações foram praticamente nulas, né? Quase não houve precipitação, quase não houve chuva. Então a gente já começa a pressupor que seja um ano de Laninha.
certo? Que estejamos sob influência da Laninha, mas ainda sem nada confirmado também. Porque aí vai depender das medições, né, da temperatura, da água do oceano e etc, para a gente conseguir afirmar com certeza. Daí a maritimidade e continentalidade também como o fator condicionante do clima, né? Então, nós já havíamos falado que as regiões de continentalidade são as regiões do interior do continente, que por ter uma quantidade de umidade mais baixa, né, vai ter também uma perda maior de calor e mais rápido ao longo, a partir do momento em que o sol se põe, né? E as regiões de maritimidade são regiões próximas ao mar, são as regiões litorâneas, e aí por isso que eu estou colocando aqui o mapa com as máximas e as mínimas para hoje, né? Então aqui a gente consegue observar um pouquinho, só que esse mapa ele só coloca as temperaturas, as médias das capitais brasileiras, né? E aí a gente consegue observar um pouco a variabilidade das temperaturas pelo Brasil. Então a gente observa aqui, por exemplo, Curitiba, né, que a mínima prevista era 9 graus e a máxima 22 graus. E aí a gente consegue ter uma noção da amplitude térmica, né? O que é amplitude térmica? É a variabilidade da temperatura ao longo do dia, né? Essa diferença entre a máxima e a mínima. Isso é a amplitude térmica. E aí a gente observa em outros estados, né? Por exemplo, Brasília, que não tem uma variabilidade, uma amplitude térmica muito grande, ó. A mínima em Brasília prevista é 19 graus e a máxima 25 graus, uma variabilidade aí apenas de 6 graus, né? Curitiba, olha só a amplitude térmica, né? De 9 para 22. Florianópolis, de 13 graus para 25 graus. Então, as regiões mais para o interior do continente, elas vão ter uma tendência a ter uma variabilidade, uma amplitude térmica maior, certo? Por quê? Porque aquece muito rápido, né? As regiões que sofrem com a continentalidade são regiões que vão aquecer muito rápido por conta da baixa umidade relativa do ar, né? A baixa quantidade de umidade nesse ar vai fazer com que as moléculas dos gases aqueçam mais rapidamente. Em consequência, as regiões de continentalidade, como tem uma quantidade de umidade relativa do ar mais elevada, né? O ar ele vai aquecer mais lentamente, o ambiente ele vai aquecer mais lentamente e vai resfriar mais lentamente também ao longo da noite, certo? Por exemplo, que eu sempre falo nas aulas, né? Se a gente pensar aqui no litoral, em Curitiba, por exemplo, dá 100 quilômetros de distância, né? Mas a gente já tem essa percepção. Lógico que Curitiba é uma cidade que vai estar sob influência de baixa pressão atmosférica também, né? Em relação à cidade aqui de Guaratuba, vai estar num relevo mais elevado e, consequentemente, né? A gente sai aqui de praticamente 10, 30 metros em relação ao nível do mar e a gente vai para 900 metros de altitude. Então, é evidente que já existe essa diferença na temperatura também, né? Mas quando a gente está em Curitiba, principalmente agora no outono, até no verão a gente percebe esse fenômeno, né? Tá um dia, assim, relativamente agradável, temperatura agradável, um solzinho gostoso, mas é o sol se pôr que a noite ela já vem gelada, né? E aqui na praia isso ele não é tão perceptível, né? A não ser esses dias que a gente está observando um ar mais seco, e por isso também que faz mais de um mês que não chove, né? A gente está sob influência de uma massa de ar seco. A gente tem a temperatura a partir do momento do pôr do sol ela despenca, né? Por conta da baixa quantidade de umidade no ar. Então, essas moléculas de gás que contenham pouca água, elas vão perder o calor para a atmosfera muito rapidamente, certo?
Aí aqui a gente tem os mapas das regiões, da região sul do Brasil, né, as máximas e as mínimas, para a gente observar um pouquinho isso também. É lógico, né, que por exemplo, aqui a região da Serra Gaúcha, né, ali São Joaquim, ó, marcando a mínima 4 graus, né, e a máxima 21, que é uma região também que, além de estar no interior, né, do estado, ela também sofre com a questão de estar na serra, né, ser uma região que é mais elevada, tem um relevo mais elevado. Então, consequentemente, vai ter essa amplitude térmica também mais elevada. E aí aqui eu tenho um mapa da variação da temperatura no Paraná para a gente observar isso um pouquinho também. Os mapas da região sul e do Brasil eu retirei do site do INPE, e esse aqui do Paraná em específico eu retirei do CIMEPAR, que é o órgão que faz o monitoramento climático aqui do Paraná, tá? O órgão oficial. Então, a gente vai ter as médias mais aproximadas aqui, certo? Por exemplo, naquele mapa do INPE, constava lá que a mínima de Curitiba seria 4 graus, né? Aliás, 9 graus. E aqui nesse do CIMEPAR, consta aqui 4 graus. Ponta Grossa, 0 grau. E a mínima, né? E a máxima, 20 graus. Então, observa essa amplitude térmica. Aqui a de Paranaguá eu não estou conseguindo ver muito bem, mas acho que a mínima marcava 13 e a máxima 27 graus. Então, a gente tem uma amplitude térmica menor, né, na região litorânea aqui em relação às regiões do interior. Lógico que não vamos considerar as variáveis isoladas, né? Aqui a gente está falando de maritimidade e continentalidade, mas a gente sabe que para ter essas mínimas e máximas, a gente considera as outras variáveis também, que são fundamentais para a gente estar entendendo o todo desse comportamento climático. Vocês estão tão quietinhos? Alguém está com dúvida? Estou passando muito rápido o assunto, está ficando fácil de entender? Fala aí, Andrei. Gente, eu gostei desse negócio. Agora a gente já entra nos elementos do clima. Então, os elementos, eles são as características mensuráveis da atmosfera em uma determinada região. Então, tudo aquilo que a gente consegue medir e sistematizar, né? Ótimo, obrigada, pessoal. Então, tudo aquilo que a gente consegue medir sobre as características da atmosfera, que a gente vai conseguir fazer essas medições, né, para a gente conseguir entender como é que se comporta o clima em determinada região. Alguns dos elementos, eles são mais perceptíveis para nós, e outros, eles acabam passando despercebidos, né? Mas todos eles funcionam integrados para a gente fazer uma diferenciação nas paisagens terrestres, né? Lembrando que o clima, ele é um fator fundamental na formação das vegetações ao longo do mundo, né? Na formação dos biomas. E aí, por conta disso, né, essa diferenciação nas paisagens. Então, toda a vegetação, ela passa por uma adaptação a partir das características climáticas da região, né? Se uma região chove mais, chove menos, mais fria, mais quente. Então, a vegetação, ela vai ter as adaptações adequadas para esses ambientes. Por isso, a diferenciação nas paisagens terrestres. Então, temperatura, né, dentre os elementos, é o que a gente mais consegue perceber, né, porque a gente sente na pele mesmo. Então, é a medida do grau de agitação das moléculas ou os átomos em um local ou ambiente. Então, essa temperatura, ela é medida em Kelvin. As medições em Kelvin, se eu não me engano, elas são usadas mais para experimentos físicos, químicos, né, etc. A medição em Fahrenheit e Celsius, né, que é mais utilizada no mundo todo. E tem alguns países, se eu não me engano, nos Estados Unidos, eles usam Fahrenheit. Tem alguns países aí no mundo que usam, né? Gostam de ser diferentões. A pressão atmosférica,
é algo que a gente consegue perceber também. Por exemplo, que eu sempre cito, né, a questão de Machu Picchu, por exemplo, que a gente sai ali, por exemplo, nós, assim, se a gente for fazer uma viagem lá para o Machu Picchu, né, a gente vai sair aqui, principalmente se a gente for de avião, que aí a gente não vai ter essa sensação da alteração da pressão atmosférica, né, a gente vai sair de Curitiba 900 metros, para desembarcar do avião já numa altitude de quase 4.000 metros, né? Então, a gente vai perceber imediatamente essa diferença na pressão atmosférica. Por quê? Porque além da pressão em si, né, a gente sente o ar mais rarefeito. Lógico que nem todo mundo vai viajar para o Peru. Então, um exemplo, assim, que talvez seja mais fácil da gente compreender é quando tem um jogo do Brasil, da seleção brasileira com algum time do Peru ou com algum time do Equador, e que eles vão jogar nessas regiões, né? Então, os brasileiros, eles já vão com vários dias de antecedência para ir se adaptando à pressão atmosférica, por conta de ter menos moléculas de oxigênio, né? Quanto mais elevada a atmosfera, vai reduzindo a quantidade de moléculas de oxigênio e vai aumentando as de hidrogênio, nitrogênio, enfim, os outros gases, né? Então, a seleção brasileira, ela vai já com alguns dias de antecedência para chegar nesse ambiente e ir fazendo o processo de adaptação ao ambiente, né? Esse ar mais rarefeito. Porque a gente sente a falta de ar mesmo, né? Até as populações locais dessas regiões, elas se utilizam ali da folha da coca, né? Eles mascam isso, tem chicletes, tem bala de folha de coca que eles mascam, que a folha de coca, ela dá uma oxigenada ela tem uma propriedade medicinal que ela potencializa a hemoglobina a transportar oxigênio pelas células, né? Então, por conta disso, desses chicletes, ou da folha em si, né? Eles conseguem, então, não sentir tanta tontura, não sentir tanta falta de ar e também, às vezes, dá até dor de cabeça, né? Para quem não é acostumado. Então, é um dos outros elementos que a gente consegue ter maior percepção, né? A umidade relativa do ar, a gente consegue perceber também, né? Quando o ar está muito seco ou quando ele está bastante úmido, principalmente nossas roupas, né? Tipo, quando fica chovendo dias, semanas, meses aqui em Guaratuba, o que acontece com as nossas roupas? Começa a mofar tudo, né? Mofa a parede, mofa móvel, mofa tudo. E quando o ar está muito seco também, né? Nossa pele, ela fica mais ressecada, o cabelo, o rosto, ele começa a ficar mais oleoso, né? Que ele tenta suprir essa secura do ambiente, né? Então, a gente consegue perceber bem a umidade relativa do ar. E tem duas formas da gente medir essa umidade. A umidade absoluta, que consiste no total em massa de vapor d'água presente na atmosfera, que é como se a gente tivesse dentro de uma nuvem, né? Ou quando agora vai se aproximar do inverno, vai começar as épocas de neblina aqui em Guaratuba, né? Quando baixa aquela neblina, que é como se a nuvem tivesse baixado mesmo, e ela fica aqui na nossa área, né? Na nossa altitude. Então, a gente consegue perceber, né? Que a gente sai de manhã assim e gruda até umas gotículas de água no cabelo. Então, essa é a umidade absoluta. E a umidade relativa consiste na quantidade de vapor d'água presente na atmosfera, relacionada ao ponto de saturação do ar. Então, vai ser... hoje eu estava olhando ali no termômetro e está marcando 65% a umidade relativa do ar, né? Embora a gente esteja há vários dias já sem chuva, né? Tem tido um chuvisco ou outro, né? Mas não aquelas chuvas que a gente está acostumado para o mês de março, mês de abril, né? A umidade relativa, ela está relativamente elevada, apesar dessa massa de ar seco que está
fazendo influência aqui na nossa região, tá? E a sensação térmica, que tem relação direta com os ventos, a umidade do ar e a temperatura. Então, quando essa temperatura que a gente sente no nosso corpo, né, ela é a sensação térmica. Ela não é a temperatura real do ambiente, né? A temperatura real do ambiente, ela tem toda uma sistematização, que ela não pode sofrer influência nem do vento, nem da umidade, para a gente estar fazendo essa medição. Por que, né, que não pode sofrer influência do vento nem da umidade? Quanto maior a umidade no ar, quem que é o Duda, Andrei? Quanto maior a umidade do ar, mais facilidade desse ambiente manter o calor, certo? E quanto mais reduzida a umidade do ar, mais... Professor de matemática. E quanto menor a umidade do ar, mais facilidade esse ambiente vai ter em perder calor para o ambiente, certo? E os ventos também, né? Por exemplo, quando a gente está assim num ambiente que não está vento e é inverno mais ou menos, e a gente vai lá para a orla, vai lá passear no calçadão ali da central. E tá aquele vento, né? Cortante. E aí a gente sente mais frio do que se a gente estivesse numa região, numa área que está protegida do vento. Então, a sensação térmica, ela é isso, né? É a temperatura que a gente sente no nosso corpo, não é a temperatura real do ambiente. Agora a gente já vai se encaminhando para a finalização. Outro elemento que é a precipitação, né? A precipitação, ela faz parte do ciclo da água. É o ciclo, parte final aqui do ciclo da água, né? Ou inicial, não sei, agora fiquei na dúvida. Depende do ponto de vista que a gente usa para fazer essa análise, né? Então, a precipitação é toda a umidade condensada e que ela precipita de alguma maneira para a superfície terrestre, né? Essa precipitação, ela pode ser em forma de chuva líquida, pode ser em forma de granizo, pode ser em forma de neve, né? Que aí cada região vai ter as suas características de precipitação. A quantidade de precipitação, a quantidade de chuvas é um dos elementos fundamentais para a gente conseguir compreender a dinâmica, tanto, depois vou mandar para vocês alguns climogramas, né, que eu ia colocar aqui para a gente fazer as análises, mas ficou muito extenso, eu acabei tirando. Para a gente fazer as análises, que quando a gente vai definir o clima de uma determinada cidade, de um determinado estado, a gente faz a análise desse climograma, que é a variabilidade da temperatura ao longo do ano, do mês, e a variabilidade da precipitação, né? Aí a gente consegue ter um panorama do comportamento climático daquela região, porque a precipitação ela está intrinsecamente relacionada às dinâmicas das massas de ar, à disponibilidade de umidade naquela região, né? Ou como a umidade vinda de outras regiões viajam até aquele local e precipitam nessa região. Então, a gente consegue ter um panorama bastante preciso a partir da análise de precipitação e temperatura. Aí, aqui eu trago para vocês os tipos de chuva, né? Nós temos, então, as chuvas de barreira orográfica, que é a número 3 aqui, lembra do barlavento, do sotavento, né? Então, são as chuvas que chovem na serra, são as chuvas que trazem a umidade das regiões do mar, do oceano, né? E esse vento, ele sopra e vai trazendo essas massas úmidas até as regiões em que esse vento, ele encontra uma barreira orográfica, uma serra, uma montanha, e, consequentemente, esse ar ele vai ascender, ele vai subir, consequentemente, vai levar essa massa de umidade, vai começar a levar ela para as altitudes mais elevadas.
Consequentemente, quando a gente vai aumentando a altitude, vai reduzindo a temperatura. E aí esse vapor d'água ele vai se condensar e, consequentemente, vão ocorrer então as chuvas, certo? E aí o sotavento que vai ser o vento que vai soprar, né, do alto de uma montanha ou da serra, dos morros, né, para as regiões mais baixas aqui, que vai ser o vento sem chuva, o vento seco. As chuvas aqui de número 1, que são as chuvas convectivas, né? Então, essa chuva convectiva é a chamada chuva de verão. A chuva de verão, ela acontece a partir da evaporação do vapor, né? Acontece a evaporação ali no ambiente e esse próprio vapor ele se condensa ali nessa região mesmo e ele já forma ali as cumulonimbus, né? E acontece a chuva. E aí o outro tipo de chuva, me fugiu o nome aqui, eu vou colar da minha apostila, as chuvas frontais, desculpem. Quando essa chuva ela encontra, são duas massas de ar, uma de ar quente, a outra de ar frio. Essas frentes, né, frente quente ou frente fria, elas se encontram e aí acontece o resfriamento da massa quente, consequentemente, esse vapor ele se condensa mais rápido, né, e acontecem as chuvas. As chuvas frontais, elas são chuvas mais tempestivas, né, são aquelas chuvas que quando, principalmente agora no... Oi, caiu, já está reconectando aqui. Deixa eu só carregar de novo minha apresentação. Quase lá. Então, essas chuvas de frente, né, de frente fria, frente quente, por exemplo, aqui, como que a gente observa elas, né? Quando a gente está se encaminhando agora do outono para o inverno, e quando a gente olha assim em direção à região sul e a gente vê formando, né, vindo aquela massa cinzenta no céu. Essa é uma massa fria e ela se choca com massas que vêm aqui da região do interior do Paraná, que são massas quentes. E aí, consequentemente, nessas frentes se encontrando, ocorre então a condensação e as chuvas, né, que normalmente são chuvas mais tempestivas. Os ventos, né, que a gente tem um sistema, um esqueminha da circulação geral dos ventos na atmosfera, né? Então, os ventos, assim como as massas de ar e assim como as correntes marítimas, né, tem essa relação da troca dos ventos quentes com os ventos frios, né, nessa busca de um equilíbrio da temperatura, certo? Então, a gente percebe aqui uma circulação dos ventos quentes em direção às regiões mais frias, né? E das regiões polares em direção às regiões temperadas, e assim sucessivamente. Então, consequentemente, a gente tem uma dinâmica aqui dos ventos bastante intensa na atmosfera, gerando, assim, várias transformações aí no nosso clima, né? Gerando toda essa dinâmica climática. E aqui eu trago um mapa do INPE, do Brasil, né? Esse mapa, ele é de hoje, está bem atualizado. Então, como que esses ventos, né? Como que esses ventos eles estão se comportando? Então, essa linha em azul que a gente vê aqui, um azul royal, que a gente vê já passando
pela região ali do Mato Grosso, pegando a divisa de Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo, né, e pegando aqui uma parte do Oceano Atlântico, é uma massa é uma frente fria, né, que ela vem se deslocando, já passou pela Argentina, passou pelo Uruguai, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, passou por nós, e hoje ela já está chegando ali na região de São Paulo, né, mais para a região do interior do Brasil. Então, observa a gente chama de análise de carta sinótica, né, que são as cartas dos ventos. Então, aqui no centro, onde faz a junção dessa linha azul, né, tem uma outra linhazinha vermelha e uma linhazinha lilás. Então, essa linha lilás, ela está indicando já um vento que sofreu esse encontro do vento frio com vento quente, ele já sofreu esse processo de equilíbrio, né? Então, um vento assim, sem uma característica muito definida. E os que estão em vermelho são os ventos quentes. Essas regiões, os círculozinhos menores, são as regiões de alta e baixa pressão, né? Então, onde a gente observa ali o azinho, são as regiões de alta pressão. Em algumas regiões vocês vão observar o B, que é o caso do centro aqui esses círculozinhos aqui que vão se afunilando. Esse vento, ele está soprando das direções de A para B, né? Das regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão. E aí, consequentemente, fazendo também aí toda a questão da dinâmica desses ventos, certo? E aqui ao norte do Brasil, né, ali na região da Colômbia, Equador, Peru e os estados de Amapá, Rondônia, Pará e Amazonas, a gente tem uma linha que está em laranja, né? Que é a zona de convergência intertropical. Então, uma região que existe essa convergência dos ventos, né? Lembra aqui, ó, nesse outro slide da circulação geral dos ventos, é essa zona aqui da convergência, esse limite entre a linha do Equador, que faz essa convergência dos ventos. Então, os ventos, eles sopram das regiões mais quentes para as regiões mais frias, né, fazendo esse processo de troca, que é essa região a zezecite, né, que a gente chama, que é essa zona zona de convergência intertropical. Ela vai fazer essa convergência dos ventos, certo? E aí, os slides nós já encerramos. Agradeço a atenção de todos. Tenham um bom dia. E agora eu vou ligar o microfone para vocês conversarem comigo também. Deixa eu só achar aqui onde que é o... Aqui. Ups. Arroba... Pronto, agora eu liguei o microfone de vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, comentar alguma coisa. Eu quero. Dá para me ouvir? Para a gente fazer o teste aqui, porque é a primeira vez que a gente está fazendo a aula online. E aí é interessante a gente testar essas ferramentas. Agora acho que sim, que liguei. Foi? Oi. Que bom. Que bom, né?
No celular é muito ruim de usar esse negócio, meu Deus do céu. Então ele funciona melhor no notebook ou no tablet, né? Que tem a Eu tela um não pouquinho tenho, não maior. dá. O meu notebook estragou, o PC também, só tem o celular agora. Puxa, Henrique. Tá dando pra Aí ouvir? complica, né? É a vida. Né? Mas aí você conseguiu ver certinho os slides, você pode fazer o download deles também, Uhum. depois acessar com mais calma, né? Mas deu para escutar o áudio legal, a explicação Deu. legal também. Bacana. E aí, galera, mais alguém quer falar alguma coisa? Tudo mutado. Andrei, não estamos te ouvindo. Ué, tá me ouvindo agora? Agora Sim. sim, estou escutando a Ah, live também. Dá pra ver quem Não, tá é daqui. falando. Dá, parece um eu balãozinho em cima. Eu vejo porque forma um balãozinho em cima da Ah, cadeira verdade. de vocês quando vocês estão falando. Caraca, eu Não, gostei do design desse site aqui, mano. Achei legalzinho. Eu não gostei, não. eu fiquei encantada também. Fora que eu fiquei recarregando a tela umas 4 vezes sem querer, daí saía do site. Eita, Ué. eu assisto normalmente seminário, né, de divulgação científica, eu assisto por ele. Tem várias universidades do mundo que fazem videoconferência por aqui, porque ele é legalzinho, além de ter, né, proporcionar essas interações e tal, ele tem a opção de gravar, né, toda essa nossa videoconferência, ela foi gravada, vai gerar um vídeo, aí gera um documento Excel, né, um arquivo Excel com as presenças, né, de quem estava online, daí evita vocês também ficarem mandando lá o presente no painel do aluno, dá para fazer essa interface dos slides, a pessoa, né? Eu gosto bastante desse site aqui. Teve impressão minha ou teve uma hora que tinha um cara com o nick, eu não sei o que, o FPR. Eu fiquei, o quê, mano? Tem um cara da FPR aqui. É que eu convidei os outros professores Tá. para assistirem também, né? Porque eles Tá, eu ficaram levei um susto na hora. Eles ficaram curiosos, é o professor de ciências do fundamental, que eles estavam curiosos, queriam saber como é que ia funcionar essa aula online, ao vivo, né? Aí eu falei, entra lá e dá uma olhada. A professora Ju, também do Fundamental, estava, a professora Elaine assistiu uma parte, a Elisa, né, ficou aí um tempão também. E a gente está testando ferramentas, né? Pode falar. Se você treinar e no Peru, é considerado doping? Tipo, se eu vou fazer uma competição de corrida e daí eu vou treinar lá. Aham. E aí você usa as folhas de coca? E até por causa da altitude, né, para ganhar resistência. Aham. Então, Se eu não me engano, o que é proibido é você ir direto. Quando você volta, você tem que ficar um tempo pra se reajustar ou algo assim. Porque se você Cara, for uma pra um coisa- lugar que tem menos oxigênio, assim, por causa que é mais elevado, e você vir pra um lugar que tem bastante, você acaba tendo um desempenho melhor. Isso. Tanto que quando os peruanos vêm jogar aqui contra o Brasil, eles se saem super bem, né? Mas eu acho que tem uma quantidade, um limite, Fer, das substâncias ali permitidas no sangue. E é uma quantidade tão pequena que eu acho que ela nem é pega no antidoping. Eu não sei, eu posso estar pesquisando isso depois para saber, mas eu acho que não pega porque é muito pouco. Então, imagina, ia ficar todo mundo doidão, né? Professora, uma coisa que Epa. eu vi recentemente diz que é proibido você plantar folha de coca aqui no Brasil.
Você não pode no nem Brasil, fazer. eu não sei. Não, Eu não sei, assim, tem que ver a porque dá pra legislação. fazer cocaína e tal, daí eles acabaram proibindo. Brasileiro é brasileiro, né? O Brasil é foda. É, E, professor, aquela então, pergunta que eu tinha feito que você não tinha entendido é que, tipo, a Terra ela é inclinada, né? 23 graus. Daí, se ela não fosse isso. inclinada, o que isso afetaria, tipo, no clima e no relevo? No relevo não afetaria nada, porque são as dinâmicas internas e externas, né, de erosão, e as dinâmicas orogenéticas e epirogenéticas que vão determinar o relevo. No clima ia ter alguma diferença, né, porque se ela não tivesse essa inclinação, os raios solares eles iam incidir em regiões diferentes, em ângulos diferentes, né? A região do Equador, ali a região equatorial, ela teria uma abrangência diferente. Consequentemente, as regiões temperadas e as regiões polares, elas também sofreriam alterações com isso, né? Ah, sim. Entendeu? Aham. Caraca, que silêncio do nada. Ana Júlia, pode ir no banheiro. Pisando. Ela falou que Que eu porque abri. você tinha ignorado Oi? ela. Não Ela entendi. falou que não ia falar nada porque você tinha ignorado ela. Ah, é que eu estava olhando os slides, né? E aqui, meio correndo contra o tempo, falei, nossa, não vai dar tempo, né? Tava passando tão rápido no início. Eu achei que ia acabar aqui e não ia dar tempo de terminar todos os slides. Eu podia fazer um exercício da lista? Posso. Como assim, vocês querem que eu resolva com vocês? Sei lá. Luá. A Luá perguntou. 11 horas já, né? O tempo voa quando a gente se Deixa eu diverte. mutar aqui para os cachorros. Pera. Eu tive sorte que meu cachorro não latiu nenhuma vez. Porque A minha quando ele latiu um late, monte durante a aula. Por sorte, o microfone estava desativado. qual exercício da lista você quer que eu faça, Luá? Você tem ele aí? Porque daí eu vou abrir o meu aqui, a minha lista. Aquela lista que foi enviada para vocês via painel, isso? Deixa eu achar aqui. Filha, abre a porta para azeitona. Abrir aqui, eu vou carregar o arquivo da lista, então, aqui, porque daí facilita para gente ver, porque daí eu projeto aqui para vocês. Daí a gente resolve alguns exercícios juntos. Fer, é a lista que a Elisa mandou para vocês no início da quarentena, que a gente não sabia como é que ia ficar, se ia ser rápida a quarentena, se ia ser demorada, né? E aí ela pediu para a gente mandar essas listas de exercícios, e eu peguei alguns exercícios de... não consigo carregar a lista, porque ela é DocX, não carrega. Só carrega os PDFs.
que eu queria projetar aqui a lista de exercícios para vocês. Eu coloquei ali nos arquivos. Se alguém não tem a lista, eu coloquei ali nos arquivos. Eu vou abrir a minha aqui. Você quer me falar algum exercício específico, Luá, que você queira que resolva? Pode ser o primeiro. Tá, então vamos lá. Então, primeiro ele fala assim, é uma questão que eu tirei da Universidade do Pernambuco, né, uma estadual. A atmosfera terrestre não se encontra em repouso, mas em frequente dinamismo, né? Que foi tudo aquilo que a gente acabou de falar, que ela é muito dinâmica, né? Que ela está todo o tempo se transformando. Então, que é materializado, sobretudo, pelos fluxos de ar. Com relação a esse assunto, observe a figura a seguir. Então, nós temos aqui as dinâmicas, né, da movimentação das áreas de alta pressão e baixa pressão. Então, observa ali que nessa circulação do ar, como eu tinha mostrado num dos últimos slides ali, a carta sinótica do Brasil, as áreas de alta pressão e de baixa pressão. Então, essas áreas de alta pressão, ela tem um processo de lançar o ar do centro para as áreas mais externas. E as áreas de baixa pressão, ela faz os ventos serem convergentes, né? Eles convergem para o centro dessa região de baixa pressão. Por isso que as regiões de alta pressão, elas lançam vento e fazem esse processo de troca com as regiões de baixa pressão. Então, com base nas informações contidas na ilustração, analise as seguintes afirmativas. Então, 1. A região correspondente à ilustração encontra-se situada no hemisfério sul da Terra. Então, a região correspondente à ilustração, ela encontra-se situada no hemisfério sul da Terra? É uma afirmação. 2. A área indicada pela letra A é um anticiclone no qual os ventos são subsidentes e divergentes? O que vocês acham? 3. A área indicada pela letra B corresponde à zona de divergência dos alísios austrais? As regiões austrais são as regiões mais, as regiões boreais são as regiões ao norte, né, próximas ao Polo Norte, e as regiões austrais mais ao sul, né, da região Antártica. Então, essa área indicada pela letra B, ela corresponde a essa zona de divergência, está divergindo os alísios, que são o vento ali das regiões da Antártica. Afirmação 4. Em áreas como a indicada pela letra B, o ar é ascendente, resfria-se e pode formar nuvens mais ou menos desenvolvidas? É uma região que faz com que as massas de ar elas ganhem elevação, né? E a afirmação 5, as áreas que ficam permanentemente sob influência do sistema atmosférico A correspondem, em geral, a superfícies desérticas ou subdesérticas? Então, essas regiões de alta pressão são regiões que estão normalmente nas superfícies desérticas ou subdesérticas, né? São regiões de atmosfera seca. Então, analisando essas afirmações, nós podemos concluir o que aqui? Então, vamos voltar. As áreas de alta pressão são as regiões, voltando lá, né, na parte da pressão atmosférica, as áreas de alta pressão normalmente são regiões mais baixas do relevo, né? São as porções de baixa altitude. Então, consequentemente, pode ser superfícies desérticas ou subdesérticas, né, aqui na afirmação 5, desde que esse deserto ou subdeserto ele esteja numa região baixa.
Então, a gente pode descartar, porque a gente tem regiões, por exemplo, o deserto do Atacama, que está a 4.000 metros de altitude, né? Então, a gente não pode falar que ali é uma região de alta pressão, né? Uma região de baixa pressão. Em áreas como a indicada pela letra B, o ar é ascendente, resfria-se e pode formar nuvens mais ou menos desenvolvidas. É uma região que o ar, né, esse ar ele tá sofrendo elevação? Não, né? Uma região que o ar ele tá sofrendo, desculpa, gente. É uma região que o vento o ar ele vai ganhando elevação, né? Ele vai ascendendo aqui na atmosfera, né? Ele vai ganhando elevação. Então, é uma afirmação correta aqui, a número 4. A3, a área indicada pela letra B, corresponde à zona de divergência dos alísios austrais. Não está divergindo os ventos, né? Eles estão convergindo. Então, é uma afirmação equivocada também. A2, a área indicada pela letra A é um anticiclone, no qual os ventos são subsidentes e divergentes. Isso, né? Eles são subsidentes, eles estão descendo, eles estão se formando nas porções mais altas na atmosfera, né? E eles estão descendo em direção ao solo, formando os anticiclones, exatamente. Então, a letra B, a afirmação 2 também está correta. A região correspondente à ilustração encontra-se situada no hemisfério sul da Terra. Pode ser, né? Então, pode ser tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Então, estão corretas a 1, a 2 e a 4, isso? 1, 2 e 4. Não. O gabarito aqui é a letra E. Só que a 3 não me parece certo. A área indicada pela letra B corresponde à zona de divergência. Os ventos, eles estão convergindo, né? O gabarito da internet é a D. Nossa, e o meu gabarito aqui tá marcando a letra E. A 2, 4 e a 5. Vou confirmar isso, Yasmin, porque a gente está tendo uma divergência aqui de respostas. Eu vou procurar algumas explicações sobre isso. Ainda bem que vocês me pediram para resolver o exercício, porque quando eu montei, eu só peguei ele, vi que já era de alguma universidade e confiei que estaria totalmente correto, né? Agora eu vou buscar saber qual que é a informação incorreta e por quê. Pegou essa questão da NASA, talvez. Tem algumas que são tão difíceis, né? E essas sobre o clima, normalmente elas são bastante difíceis mesmo, né? Porque são muitas variáveis. E aí, para a gente ficar raciocinando, né? Pensando na lógica do que está sendo dito ali, é muito complexo às vezes. Querem fazer mais alguma que vocês acharam mais difícil? Daí a gente tem ali o 3, que tem um esqueminha bastante legal também sobre a dinâmica dos ventos, né? De como é que se forma a umidade, etc. E como é que acontece a formação das chuvas. Essa é aquelas somatórias, né? Eu detesto as questões, os vestibulares somatórios. Nossa, eu acho que são os mais difíceis, assim.
Mas eu gosto de usar as questões, porque justamente pelo grau de dificuldade a gente vai se preparando um pouquinho melhor. Pessoal, tá dando 11h15 já. Vocês têm mais alguma aula ainda hoje? Que eu parei o meu atendimento no meio ali do 7º ano. No meio não, né? Já tinha dado o horário, mas eles estavam perguntando um monte de coisa. Daí eu falei, gente, dá um tempinho, eu vou dar aula no 3º e já volto falar com vocês. Aí eu vou usar esses últimos minutinhos aqui antes do meio-dia para bater um papinho lá com o 7º ainda. Vocês têm aula de sociologia. E aí, na semana que vem, a gente se encontra de novo. Não sei se vai ser nesse formato novamente, né? Depois vocês dão um retorno para mim, para a Elisa, se gostaram da aula, se quiserem falar só para ela, né? Ficarem sem jeito de falar, de repente que não gostou, mas eu também sou uma pessoa bem aberta, assim, pode falar à vontade. Então, deem esse retorno para a gente ir vendo, né, como que vai ser essa melhor adaptação a esse momento aqui das aulas no EAD, né, nesse sistema, como é que a gente vai estar fazendo, né? Eu não sei, acho que os outros professores postaram no YouTube os vídeos, e aí depois vocês conversaram no Hangouts, né? Foi legal? Então é isso, gente. Me despeço de vocês. Obrigada pela atenção. Tenham um bom resto de semana aí. Hoje é quinta já, amanhã já é sexta. Beijos, Aninha. Tchau, gente. Tchau. Obrigadão mesmo aí pela atenção, viu? Gostei muito da aula. Tava com saudades de vocês. Para todo mundo eu falei que tava com saudades, para vocês eu esqueci. Ó o Fábio sentando em tudo quanto é cadeira. Quer aparecer, Melissa? A Melissa lembra de você, sim. Eu acho que lembra. Ela tá aqui do lado. O Fábio. Uma vez você foi comigo lá no Monteiro e vocês ficaram desenhando um tempão. Eu acho que ela não lembra. Faz um pão para vocês, faça um pão para vocês, ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa? Você viu? Tô famosa no TikTok. Os aluninhos do 6º ano tanto me atazanaram para instalar aquele negócio. Vou fazer, sim, um pão para vocês. Beijo, gente. Eu vou desligar aqui, porque senão a gravação ela vai ficar gigantesca. Eles vão demorar dias para me mandar de volta. Beijão. Nossa, já tá desligado. Vamos embora.